Fala, minha torcida do Verdão, um bom dia pra vocês que tá chegando aqui agora no nosso canal. Verdão estreando aí no Mundial de Clubes, empatou com o Porto. Parei pra vocês aqui todas as notícias aí, nosso Palmeiras, para deixar vocês totalmente atualizados aí. O Verdão que deu um amasso, um verdadeiro baile aí no Porto, merecia muito a vitória, mas acabou aí no 0-0. Também foi bem importante para o Palmeiras. Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando aquele likezão aí para tá nos ajudando. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações que assim você fica por dentro de todas as notícias do nosso Palmeiras. Enrolação, vamos para a notícia. Logo, logo eu tô de volta aqui para trazer mais informações para vocês. Pensando em melhorar o time tecnicamente, ou que o Estevão não estava rendendo o que ele queria, ou porque o Estevão estava cansado? Estava cansado. Eu acho que foi cansaço. Eu acho que primeiro, Não sobre dá o pra dizer, Estevão. porque eu não vi se alguém falou sobre isso. Não, Acho que ele não falou. Ninguém falou. Então não dá para ter certeza, mas imagino que foi por cansaço. Mas é porque ele ficou muito sobrecarregado lá na frente, né? Se você coloca o Paulinho e o Alan, você pelo menos equilibra um pouco. Eu não gostei de quem saiu, mas eu gostei de quem entrou. Os que entraram, o Veiga, Paulinho. Eu achei que o Veiga O Palmeiras tem essa ficou perspectiva escondido. boa. Eu achei assim, primeiro, essa é uma das novidades que o Abel preparou, foi o Estevão pela esquerda. Ele começa pela direita, ali por volta dos 35 do primeiro tempo, ele inverte com o Maurício, e pela esquerda ele cria uma posição que ele não joga normalmente, né? Normalmente joga pela direita, começou a jogar um pouco mais por dentro, mas não pela esquerda. E eu gosto, você sabe que eu gosto de canhoto pela esquerda. Ele quase fez o gol naquele lance. Quase, fez o gol naquele lance. Uma bela invertida de bola foi do Richard Rios, né? Richard Rios, foi. Uma bela invertida de bola do Richard Foi Rios. o garoto que perdeu a bola, o Rodrigo Mora. Mora. Que Uma é jogada um jogador, individual hein? que ele já tinha driblado dois, foi querer driblar mais um em vez de tocar, perdeu a bola e o Richard Rios Mas Faz um baita lançamento. jogador. Uma grande bom, jogada baita do Palmeiras. Então, eu acho que aí é uma surpresa para o adversário. O que o Estevão está fazendo aqui desse lado? Ele nunca jogou aqui. E isso, durante o jogo, confunde ainda mais, porque se já começa ali, do início o técnico já está vendo, já pode... Agora, você troca no meio do jogo, já gera uma situação. Eu acho que as substituições do Palmeiras no segundo tempo foram de plano físico, para aproveitar o momento em que o Porto naturalmente iria cair de produção, no aspecto físico, e aumentar a pressão lá em cima. E eu acho que dentro disso funcionou muito. Porque aquela reta final de jogo é um vareio do Palmeiras para cima do Porto e passa pelas substituições. O Alan entrou bem, é claro que... O Alan entrou muito bem, teve uma finalização ali. Tem uma falta mal marcada. Olha essa tela aí, Eugênio. Essa tela mostra justamente o posicionamento médio, né, das ações com bola depois dos 65 minutos, que foi quando o Palmeiras começou a fazer as substituições. O Palmeiras, todo ele no campo de ataque, veja, só fica o Gustavo Gomes ali como o último homem na altura do círculo central, e o resto vai todo mundo para cima. Você abre de um lado o Alan, você abre do outro lado o Piquerez, você deixa o Flaco Lopes mais como referência na área, e todo mundo ali trabalhando para pressionar o Porto. Esse é o posicionamento médio nos últimos depois dos 65 minutos, né? Nos últimos 25 minutos de jogo ali. Enquanto o Porto, do outro lado, bem retraído, Mas é que você vê que o jogador mais fisicamente o Porto avançado cai está na também, altura do meio de campo. Quando fisicamente o Porto também cai muito de produção. Sim, mas esse é o retrato da blitz final do Isso. Palmeiras. Sim, ele aproveita, né, da condição do adversário. Mas ele também trabalha para isso. Isso, Por isso eu falo, exato, as claro. substituições que foram feitas para dar força ao Palmeiras, intensidade na frente, porque, Abel, cada vez mais no futebol, a gente precisa entender que hoje o momento sem a bola é tão importante quanto o momento com a bola. A gente só olha o jogador com a bola. E é muito importante que, inclusive, os atacantes sem a bola consigam pressionar o adversário para recuperar essa bola o mais perto possível do gol. Então, quando você faz as substituições, não é só olhando o que o jogador é capaz de fazer no momento que tem a bola. É também, e às vezes mais ainda, no que ele está conseguindo fazer sem a bola. Por isso, essas trocas todas feitas ali para dar mais pressão, dar mais intensidade, dar mais volume ofensivo. E o Palmeiras acaba não conseguindo fazer o gol da vitória, chega perto disso. Muito perto. Tem cabeçada na trave, por exemplo, do Murilo. Mas é um final de jogo em que o Palmeiras, ele encurrala o time do Porto. Eu
fiquei só na dúvida ali, nessa formação do Palmeiras inicial, principalmente, né? Que o Abel não vai com o Facundo, ele vai tentando o Piquerez um pouco mais avançado, né? Com o Giai sendo, entre aspas, esse terceiro zagueiro. Aliás, o Giai, desculpa te interromper, Imagina. foi um jogador que eu achei que ficou mais abaixo no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Começou mal, né? Perdendo quase todos os duelos e as jogadas de perigo do Porto foram em falhas do Giai. Depois ele se recuperou, ele se acertou e se recuperou dentro do jogo. Começou mas ele assustando muito. Ele destoou do resto do Palmeiras, Porque na minha assim, visão. a gente tem que pontuar, né? O Porto, ele tem um bom time. É que entre os europeus, ele é o mais acessível, né? Entre aspas. Desculpa te interromper. Não, imagina. E assim, eu achei que o Piquerez contribuiu pouco. Achei que ele ficou ali sem um parceiro para tentar, de fato, fazer esse lado esquerdo muito forte, quando tem o Facundo, por exemplo, por ali, né? Então, acho que são situações ali que o Abel pode observar. O Martin Anselmi, o treinador do Porto, que ex-Del Valle, né? Enfim, machucou muitas equipes brasileiras. Ele falou, eu preparei um time para ser competitivo e eu acho que fomos até o minuto 70. Que é mais ou menos ali quando as substituições do Palmeiras acontecem. O Abel entende o momento físico que o Porto sente e coloca o time para frente, mexendo as peças, né? É legal da gente destacar o Ustari, que é o goleiro do Inter Miami. Ele, argentino, né? Foi campeão mundial sub-20 com o Messi, inclusive. E campeão olímpico em Pequim em 2008, também com o Messi. Pequim, e naquele mundial de 2005 com a seleção sub-20, eliminou o Brasil na semifinal com o Fábio Santos, nosso companheiro aqui, jogando pela seleção brasileira. Então, o Ustari é um goleiro que já está aí há um tempo, né? A gente fala muito sobre o Dibu Martínez, mas o Ustari é um ótimo goleiro, foi campeão com o Messi. Vamos colocar no nosso bate-papo, na nossa resenha, na nossa análise, o Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, já aparece aqui no nosso telão. E eu já vou colocar num debate sobre o Rafael Veiga, já vou começar nosso bom dia para o Zupac, porque curioso não, é normal isso. Por exemplo, a Mari não gostou da entrada do Rafael Veiga, daqui a pouco ela fala mais porque ela não gostou. O professor gostou. Eu também gostei, assim, longe daqueles jogos espetaculares, as melhores atuações do Veiga, e se for isso eu concordo com a Mari. Mas eu achei que ele entrou bem na dinâmica, tocando a bola, não entrou mal no jogo. E você, Zupac? Bom dia, amigo, bem-vindo. Bom dia, Bel. Bom dia, companheiros. Um ótimo dia, o fã de esporte. Estava acompanhando atentamente as análises dos amigos, do professor, do Eugênio, da Mari sobre o jogo. Concordo em praticamente tudo que foi dito. Acho que quando a gente tem uma visão parecida e quando os técnicos falam algo que vão nessa linha, é que a gente viu direitinho, né? Só para situar, estou no belíssimo, inigualável e lindíssimo Central Park, aqui ao meu lado, né? Essas árvores aqui são do Central Park. Aqui, para esse meu lado direito, estão os prédios, inclusive um deles é o famoso Dakota, onde morava John Lennon e que, infelizmente, ele foi assassinado quando atravessava a rua aqui no Central Park, isso em 1980, né? No mês de dezembro. Então é um dos pontos icônicos aqui do Central Park, a homenagem, né? A mandala no chão aqui, cito Imagine, uma lindíssima homenagem ao John Lennon, então, em um dos pontos centrais, mais icônicos, mais turísticos de Nova York, ainda com movimentação muito mais local do que turista, porque são 9 horas da manhã, faz 17 graus, venta bastante, tá gelado, as lojas estão fechadas, os turistas não passaram, mas estamos nos visuais mais lindíssimos dessa encantadora cidade, que ontem acompanhou esse belíssimo jogo, infelizmente para o Palmeiras sem vitória, né, merecia, acho que isso é consenso. Sobre o Veiga, companheiros, eu tô mais do lado da Mari, assim, eu não gostei tanto da entrada do Rafael Veiga, não. Tecnicamente ele tem a qualidade para jogar, mas acho que em termos de dinâmica, de ritmo, né, de intensidade, que é algo, uma exigência tão grande, um DNA, um traço tão marcante desse Palmeiras do Abel, o Veiga tá num giro mais abaixo e acho que ele entrou até num giro um pouco mais abaixo nesse aspecto. Eu acho que ele se beneficiou, como disse o Eugênio, de um momento em que o Porto arriou, né? O Porto baixou muito o seu ritmo físico e aí o Palmeiras se impôs. E eu acho que nesse sentido o Veiga conseguiu jogar um pouco mais. Mas em termos de rotação, por exemplo, dos que entraram, o Alan entrou, boa qualidade técnica, mas participa muito pouco do jogo. O Alan entrou e rapidamente fez um lado direito mais eficiente, mais agudo do que o Felipe. Gostei do Flaco, né? Acho que o Flaco entrou ligeiro, entrou vivo, com fome de gol, e a cabeçada dele, se não pega no zagueiro, ela ia no gol, né? Mas o Veiga, para
propriamente dito, eu acho que não gostei muito. Acho que nesse momento, quando a gente discute as possíveis mudanças que o Abel pode fazer num time, com as opções que ele tem, curiosamente o Veiga é uma peça que a gente discute menos, se agora ele deveria voltar a ser aquele titular que ele sempre foi. Acho que outros estão mais nessa discussão, o Maurício, o próprio Flaco, o próprio Alan, o Aníbal Moreno, o Evangelista, são jogadores que hoje têm brigado mais pela posição. Do Veiga, propriamente, eu não gostei tanto assim, amigos. Que maravilha para o técnico ter opções como Paulinho, Veiga, garotos do nível do Alan, enfim, o próprio Lucas Evangelista. Isso aí é o trabalho realmente do Palmeiras, dos seus dirigentes, da sua comissão técnica, que o Abel sempre pediu de ter 2 jogadores do mesmo nível ou de níveis semelhantes para ele poder mudar durante as partidas. Tá 2-2, até aqui tá empatado. Eu e o professor elogiamos, tal. O Zupac não gostou, a Mari não gostou. O Eugênio vai desempatar. Ou então ele vai falar, estou no muro, vai ficar tudo igual. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você gostou? Agora não vai fazer mesmo. Você achou que não deixou? Foi boa, produtiva a entrada do Veiga ou não ajudou, entrou mal? O que você achou? Dá uma intimidada aí, né, Eugênio? Abel, desculpa, mas assim, eu acho menos importante. Ontem, da imprensa internacional, dizendo que vai ser muito rápido, que o Richard Rios vai estar jogando no futebol europeu. Já era para ele ter ido ano passado, depois da Copa América, onde ele se destacou muito na seleção colombiana, até tinha proposta, o Palmeiras segurou, é um jogador muito bom. O Aníbal Moreno teve uma boa atuação, mas quase entregou um gol para o Porto no primeiro tempo, num passe errado, ali pela direita, que o Rodrigo Mora acabou finalizando. Oi? O Gustavo Gomes também, num duelo, num jogo muito difícil contra o Samu, um atacante muito duro de ser marcado, muito forte. Forte, alto. Um cachorro quase derrubou o nosso equipamento aqui. Mas o Gustavo Gomes fez uma parte